5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na aula de número 54, nós vamos entrar nos conceitos da astronomia. E eu te pergunto, você sabe por que a Via Láctea? Porque é astronomia. Ai, piadinha de professor, né? Galera, vamos lá, é nesse clima que a gente vai começar. Eu quero ver se nessa aula eu consigo trazer um pouquinho mais do que é esse universo, né, esse maravilhoso da astronomia. Tudo bem? Astronomia, tá? Contrário de astrologia. Astrologia aí tem a ver com a lógica dos astros, não é o que contempla a ciência, tudo bem? Astronomia, sim, é o estudo dos astros. Então vamos começar aqui o nosso curso de cosmologia dentro de gravitação. Vamos focar hoje nas leis de Kepler, tudo bem? Então vamos ver como é que se desenvolve isso daí. Vamos começar então. Astronomia. Então, tá aí, né? Eu gostaria de apresentar para vocês onde que está o nosso endereço no universo. Né? Nós moramos aqui no planeta Terra, tá? O planeta Terra está situado aí na terceira órbita aí do nosso sistema solar, tudo bem? Que está situado na nossa galáxia, a Via Láctea, tudo bem? A Via Láctea está junto aí de um grupo, junto com outras galáxias, né? Cerca de 200 galáxias, que a gente chama de grupo local, que está aí no aglomerado de Virgem. Estima-se que o sistema solar exista há 5 bilhões de anos. Tá? Ele está situado sobre um dos braços de Órion na Via Láctea. Está aqui a nossa galáxia, tudo bem? E ela tem cerca de 200 bilhões de estrelas. As galáxias próximas à Via Láctea, essas daqui, formam uma região no espaço denominada grupo local, que por sua vez faz parte do superaglomerado de Virgem, uma zona celeste aí do universo observável com 110 milhões de anos-luz de diâmetro. É só uma coisinha bem pequenininha. Bom, 110 milhões de anos-luz de diâmetro. Gente, é grande. Se tem uma coisa que tem no espaço, é espaço. Bom, e como é que se forma o sistema solar? Né? Então, nós temos aqui uma nuvem de gás molecular, né, que, devido à ação gravitacional, né, ele vai se condensando, né, até formar aí esses gases, formam uma estrela central.
né? E aí os demais gases que ficam orbitando em volta se transformam em planetas, né? Esses planetas aí, eles são formados através da aglomeração aí de pequenas partículas, tudo bem? Então, como seria, né, o planeta? Bom, eles vão sofrendo aí violentos choques aí, né, durante milhões e milhões de anos, e essas partículas aí, por ação gravitacional, elas vão se juntando, né? Tá aí um esquema computadorizado aí, né, um simulador para vocês verem aí como que é feito mais ou menos a formação dos planetas, tá? Então, através aí de várias rochas que vão se chocando, uma sendo atraída pelas outras. Bom, uma curiosidade que eu trago para vocês aqui nessa imagem é que existe uma faixa no céu, né? Se você conseguir aí numa noite em que não estiver muito nublada, né? Ou quando você se afastar aí de grandes centros urbanos, quando você olhar para cima, você vai ver que as estrelas, a maior parte das estrelas se concentram em uma faixa no céu, tá? Quando você olha para essa faixa, você está olhando para o centro da nossa galáxia, tudo bem? Então, a nossa galáxia ele tem esse formato aqui, um formato de um disco, né? E quando você olha para cima, você está olhando justamente aqui para essa região, né? Para o centro da nossa galáxia, tudo bem? Por isso que é uma faixa quando a gente olha para cima. E aqui, eu não sei se vocês perceberam, está o nosso Sol, está bem aqui, ó, né? Esse pontinho aqui no braço aqui de Órion, está vendo aqui, ó? Numa das ramificações. E olha que interessante, isso daqui está girando, né? E está girando aí com uma velocidade astronômica, tá? Uma coisa interessante aí, vale ressaltar, né? Que o diâmetro, né, desse disco aqui é de 100 mil anos-luz. Ou seja, se você quiser sair, atravessar de um lado ao outro da galáxia, você vai ter que passar aí por uma distância de 100 mil anos-luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Dá para dar mais ou menos umas 7 voltas e meia em torno da Terra, tá? Em aproximadamente 1 segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Ou a distância daqui até a Lua, tá? Em apenas 1 segundo. Então, se você viajar a essa velocidade astronômica, você ainda assim vai demorar 100 mil anos para poder atravessar aqui esse disco. Tá? E o nosso Sol aí está a 28 mil anos-luz do centro da galáxia. Então, daqui até aqui tem 28 mil anos-luz. É um bocado, né? Está aqui a representação, né? 28 mil anos-luz. Né? E o interessante é que uma órbita completa do Sol em torno da nossa galáxia demoraria aí 230 milhões de anos-luz. Olha que maravilha, né? Ou seja, a gente está percorrendo aí uma coisa absurda, é uma distância astronômica, né? A gente o nosso tempo biológico não comporta, né, o que se passa nessas unidades, né? Bom, as galáxias, elas também, por curiosidade aqui, elas se chocam, tá? Isso daqui é uma representação aqui de uma colisão entre duas galáxias que começou há 40 milhões de anos e ainda vai demorar mais 500 milhões de anos para acontecer. Eu trouxe a imagem para vocês verem que a ação gravitacional ocorre não a nível apenas de planetas, mas também a nível de galáxias. E aqui uma simulação bem rapidinho, está travando aí, né? Para vocês verem aqui, é uma simulação computadorizada aí de como que essas galáxias elas vão se tornar uma, né? Depois de um certo tempo. E só para vocês terem uma noção, eu acho que vocês estão se sentindo um pouco pequenos, mas para se sentirem ainda um pouco menor, isso daqui seria a nossa escala observável do universo, tá? Esses pontinhos, cada pontinho desse daqui que você está vendo é uma galáxia, tá bom? Esses pontinhos azuis são as galáxias mais próximas da gente aqui da foto, né? E as vermelhas as mais distantes. Então, tá vendo aí que o universo tem, cada pontinho é uma galáxia. Então, isso aqui é uma coisa absurda. Bom, vamos voltar para o nosso grupo local aqui, para o nosso sistema solar. Então, o que compõe o nosso sistema solar? Nosso sistema solar, né, ele tem 8 planetas, alguns deles com os seus respectivos satélites, né, e anéis. Considerando a proximidade em relação ao Sol, a Terra é o terceiro deles, tá? E a ordem deles, né? Asteroides provenientes do cinturão dos asteroides, uma região entre as órbitas dos planetas de Marte e Júpiter. Cometas oriundos tanto do cinturão de Kuiper ou transnetuniano, tá? É uma região situada entre as órbitas aí do planeta Netuno e do Plutão. Quanto da nuvem de Oort, que é uma região que está aí a 0,08 anos-luz do Sol.
tudo bem? Ela está um pouco mais afastada. Bom, com o aprimoramento das técnicas de observação astronômicas, foram reconhecidos muitos outros planetas classificados como planetas anões e planetóides do cinturão de Kuiper ou da nuvem aí de Oort, né? Estes, aliás, é o caso do Plutão, que hoje se sabe, né, pertence ao cinturão de Kuiper, né? Em 2006, a União Astronômica Internacional alterou o critério de classificação de um objeto astronômico reconhecido como planeta, tá? Após redefinir os requisitos referentes à sua órbita, forma e dimensão. Confrontando aí os novos requisitos com a situação de Plutão, este passou a ser classificado como um planeta anão, tendo em vista que ele é menor do que vários outros satélites do Sistema Solar. E não somente Plutão, mas também Eris, né? Temos Plutão, Eris e outros planetas aí bem menores, planetas anões que estão bem afastados aí do Sistema Solar. São os mais afastados de todos, né? E como as dimensões deles são muito pequenas, foi classificado em 2006 como planetas anões. Bom, vocês devem lembrar aí do episódio de Rick e Morty, né? Em que esqueci o nome desse rapaz, né? Ele é raptado aí por plutonianos, né? E os plutonianos adoram que quando ele diz que Plutão é um planeta, né? Quando na verdade deixou de ser. Ele agora é um planeta anão. Bom, só ficou a referência aí para vocês decorarem. Aqui tem uma simulação aí numérica aí dos movimentos dos cometas, né? Que visitaram o nosso sistema solar. Então nós temos aí entre esses 100 anos de 1950 até 2050, né, representando as visitas aí dentro do nosso sistema solar. Lembrando que o planeta Terra está na terceira órbita, né? Então está aqui nessa terceira órbita e veja que é uma quantidade gigantesca, né, de cometas aí que vêm visitar o nosso sistema, né? Esses azuis aí, os quadrados azuis são cometas, né? Os laranjas é da corrente a corrente central ali, né? Outros, os pontinhos brancos, né, a corrente dos plutinos, né, que são mais afastadas, enfim. Tá aí esse sistema numérico. Bom, o que eu trago para vocês aqui agora? Vamos falar um pouco mais do nosso planeta, né? Nosso planeta ele tem 3 tipos de movimento, tá? Translação, rotação e a precessão. Translação vocês já conhecem, né? Esse movimento que ele orbita em torno de alguma coisa. Rotação é em torno do próprio eixo, tá? E precessão, esse aqui que eu acho que é o mais novo, é com relação a esse eixo de inclinação, tá? Mais ou menos quando você gira um peão, né? E ele está começando a cair o peão, perceba que em um dos pontos é fixo, né? Mas um outro ponto ali que está inclinado, ele faz um movimento aí giratório, né? Então, só para você saber que a Terra aí tem um ângulo, né? Ela é inclinada com relação ao seu eixo de translação em 23 graus e meio, né? Do seu polo, tudo bem? E aí ocorre essa precessão, né? Ou seja, está girando aqui em torno desse eixo, né? Em 23 graus e meio. Mas pode ficar tranquilo que esse movimento de precessão ele é muito lento, tá? Para a Terra sair de um lado aqui de precessão, ou seja, hoje o polo norte dela está apontando aí para a estrela Polaris, né? E passar aí 180 graus, né? Apontando para a estrela Vega, então vai demorar isso aproximadamente 14 mil anos, tá? Então nós temos aqui que o nosso atual equinócio, né, tá em outubro, né? Então estaria aqui, né? E a gente vai aí a cada 5.500 anos aí variar o nosso equinócio, tudo bem? Então até ficar aí do outro eixo, ou seja, vai demorar muito tempo, pode ficar tranquilo, mas precessão existe, beleza? Bom, e o que isso muda na nossa vida? Muda que nós temos aí os efeitos das estações climáticas, tá? Essa inclinação é quem define, né, as nossas estações. Então vamos falar um pouquinho mais dela, né? Devido a essas inclinações aí do eixo terrestre, né, enquanto o planeta gira em torno do Sol, um hemisfério recebe maior insolação, tá, em detrimento do outro, e isso alternadamente, tá? É a variação na incidência de raios solares que determina a diferença de temperatura e a duração do dia. Assim, quando o hemisfério sul é verão,
no hemisfério norte é inverno e vice-versa, né? Quando um é primavera, o outro é outono, justamente por conta dessa inclinação dos raios solares. Então perceba que enquanto aqui embaixo vai ser verão, né? Em cima vai ser inverno, né? Justamente por conta dessa inclinação aqui é mais branda, tudo bem? E vice-versa. Então esse eixo aqui é quem define as nossas estações, beleza? Bom, vamos ver como é que foi a evolução histórica aí dos conceitos a respeito do nosso sistema solar. Então, uma das lições que o ser humano aprendeu mirando os céus, né, foi o conhecimento das épocas, né, mais propícias para o plantio e para a colheita. Em virtude disso, o estilo de vida dos nossos ancestrais passou do modo caçador e coletor, né, para uma condição de criador e agricultor. A observação sistemática dos movimentos do Sol, da Lua, né, e dos demais corpos celestes visíveis a olho nu deu início à astronomia, que é uma das ciências mais antigas da humanidade, que evoluiu aí para a nossa querida física. Bom, aqui, acho que isso aqui é uma águia, não sei, é um pato. Enfim, tá aqui, né? A gente sempre passou pelos campos aí da nossa imaginação, né? Inclusive várias poesias, né? Poesias e canções aí em torno do céu, né? Algo que é intocável, tudo bem? Tudo isso começou lá na Grécia Antiga, tá? No século IV aí antes de Cristo. Bom,